Próxima palestra é o espectro radioelétrico na faixa de 700 MHz e as interferências dos sinais WiMAX e LTE no sinal da TV digital. O palestrante é o Ademir Lourenço. O Ademir ele é graduado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Em 82, é mestrado em Engenharia Elétrica, Processamento Digital de Sinais, DECOM, FE, Unicamp. Em 94, atualmente, professor assistente da Universidade Federal do Amazonas, analista de nível superior da FUCAP e coordenador nacional da REQIT, Cibratec de Serviços Tecnológicos, Rede TIC, aplicáveis às novas mídias, TV digital, comunicação sem fio e internet. Ok? Ainda não. Começa a falar já. Começa a falar já, mas vamos aqui achar a sua... Para ver se fez certinho, para não dar problema. Ademir, cadê aquele Ademir? Esse aqui, Edmir. Isso. É essa mesmo, versão 2? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, trocou o micro. Não, tem não. Onde é que eu falo aqui? Pode falar aí, que isso vai é melhor para você. Isso aí na reia não. Aí não abaixa? Não abaixa? Bem, boa tarde a todos. Estamos com um problema aqui de altura do microfone. Pois é, faltou. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? 1, 2. Ah, ok. Agora melhorou? Então deixa eu desligar esse aqui. Bem, então, meu nome é Ademir Lourenço. Profissionalmente trabalho na FUCAP. Tenho 2 slides só, mas eu vou falar em menos de 20 segundos. E também sou professor da Universidade Federal do Amazonas. Tá? O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico. Eu acho que ontem já houve bastante polêmica em relação a esse assunto também, acredito, pelo que eu ouvi falar. Mas nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o espectro radioelétrico, né, na faixa de 700 MHz e as interferências desse sinal, dos sinais WiMAX e LTE, o famoso 4G, né, no sinal da TV. Bom, sobre a FUCAP, o que eu gostaria de falar para vocês, basicamente, é o que está escrito aí. FUCAP é uma abreviatura, né, de Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica. É uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, que foi criada em 82, portanto, há mais de 30 anos. Né? E ela está implantada na Zona Franca de Manaus. A FUCAP ela possui aproximadamente 1.200 colaboradores, tá? E a qualificação deles está mostrada aí embaixo. É interessante falar também que a FUCAP ela atua em 2 vertentes, tá? Produtos tecnológicos e produtos educacionais, com 12 cursos, todos na área tecnológica, envolvendo engenharias, análise de sistemas, design e administração com ênfase em tecnologia. Bom, sobre o tema que nós estamos propondo falar hoje aqui, 2 conceitos interessantes que eu gostaria de abordar com vocês. Tá? O primeiro deles é o dividendo digital e o segundo é o refarming. Qualquer texto publicado, vocês vão ouvir falar desses 2 temas. Tá?
desses dois conceitos. Tá? O dividendo digital, ou simplesmente DD, né, é a expressão bastante utilizada para designar as bandas de frequências que são utilizadas pela TV terrestre analógica, tá? E que foram ou serão liberadas a partir do projeto, do programa de digitalização das transmissões da TV aberta. Tá? O refarming tem vários empregos, né, dentro desse conceito de refarming, tá? Mas significa disponibilidade de espectro, reorganização espectral, tá? Reposicionamento, valoração e utilização eficiente do espectro de radiofrequência. Tá? E também ainda é bastante utilizado dentro do tema de proteção da saúde humana, que é bastante empregado lá dentro daqueles relatórios de conformidades que todos os broadcasters estão acostumados, né? Aquela exigência da Anatel, do relatório de conformidade, etc. e tal. Tá? Mas um aspecto interessante, tanto de dividendo digital quanto refarming, eu vejo assim, os japoneses, né? Eles são bastante eficientes dentro desses dois temas, tanto na questão de dividendo digital, quanto para reorganização espectral. Tá? Inclusive, recentemente saiu um relatório, né, falando exatamente sobre os problemas da interferência da faixa de 700 MHz em cima dos canais de TV. Ok? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, em relação aos dividendos digital, o mundo está dividido dessa forma. Tá? São 3 regiões. Okay? A região 1, envolvendo África, Ásia, um pedaço da Ásia, né, e Europa, tá? Nos 790 a 862 MHz. A região 2, onde nós estamos incluídos, tá? É os 698 a 806 MHz, que é o nosso grande problema. Tá? Os americanos, Canadá, México não estão sofrendo tanto porque eles já fizeram a digitalização deles. Tá? Mas nós aqui no Brasil e o resto da América do Sul, que seguiu o padrão o SBTVD, vão sofrer bastante. E a região 3 envolve toda aquela região que está em vermelho ali. Tá? Inclusive, 9 países daquela região tem lá um DD, né, um dividendo digital, um problema dentro da mesma faixa que nós estamos tendo, que nós poderemos ter problemas aqui no Brasil. Bom, então um breve histórico aí, tá? No final de junho de 2012, foi realizado o famoso leilão da faixa de frequência de 2,5 GHz, tá? Isso para quê? Para que as empresas que venceram pudessem ofertar a internet 4G no Brasil, ou IMAX ou LTE. O IMAX já foi colocado de escanteio. A grande tecnologia que está sendo proposta é o LTE realmente. Tá? Bem, enfim, depois disso, o governo brasileiro anunciou que realizará outro leilão em 2013, que até agora não aconteceu e, pelo jeito, em 2013 não vai acontecer, né? Esse novo leilão já seria na faixa de 700 MHz, tá? E o fim é o mesmo, oferecer serviços do 4G. Bem, mas aí vem a pergunta, qual a diferença entre essas duas faixas? Tá? Que diferença, né, a frequência faz na hora de ofertar a internet mais rápida, o 4G? Bem, aí, prosseguindo, tá? A principal diferença, tá? Utilizando a faixa de 700 MHz, e isso não é à toa que as teles estão querendo isso a toque de caixa e o mais rápido possível, né? Então, o serviço na faixa de 700 MHz necessita de 5 vezes menos investimentos, ok? Do que a 2,5 GB. Isso por quê? Porque o número de herbes necessárias é muito menor, bem menor. Tá? Além disso, nós vamos ver alguns gráficos aqui para frente, mas
o alcance da faixa de 700 MHz é muito maior. Tá? Resumindo, a faixa de 2,5 GB ela é ótima para regiões urbanas, ok? Mas quando nós falamos de zona rural, tá? A faixa de 700 MB ela é muito, mas muito melhor, ok? Resumindo aí o que nós falamos, né? A frequência de 2,5 GB ela é alta, mas a cobertura é menor em relação à faixa de 700 MHz, ok? Bom, quando a gente compara a perda de propagação entre as duas faixas em questão, 700 e 2,5 GB, a gente vê que na média ali, a faixa de 700 MB tem 45 dB a menos do que a faixa de 2,5. Isso já isso em relação ao espaço, né? Então, isso já faz com que haja um interesse muito grande em utilizar a faixa de 700 MHz. Bem, esse outro gráfico é bem interessante. Ele mostra, tá? O raio da célula, né? Com várias frequências. Então, a gente pode notar ali que mais ou menos para a faixa de 2,1, né? Nós vamos utilizar o raio seria 4 km no centro da faixa ali. Já na faixa de 700 MB, nós teremos 10 km. Isso faz uma diferença muito grande. Em relação à quantidade de herbes, notem que para a frequência de 2,5, a gente precisaria de aproximadamente aí 10 herbes, tá? E para cobrir aquele pedaço ali, hein? Imagine para cobrir até onde vai os 700 MHz. Os 700 MHz, para cobrir aquela área toda, precisaria apenas de 2 herbes. Só isso também já é uma vantagem muito grande e faz com que as teles, como eu falei anteriormente, queiram rapidamente ter essa tecnologia no ar. Okay? Só lembrando a vocês que eu não tenho ligação nenhuma com nenhuma tele, também não com broadcasters, tá? Trabalho no Instituto de Pesquisa e sou professor universitário. Então, não estou tendendo nem para um lado nem para o outro. A minha função aqui é mostrar as diferenças, né? E o porquê de alguém querer utilizar uma faixa e outros brigarem por outra faixa. O Brasil, né, é um país de dimensões continentais. Tá? Então, quanto maior a cobertura do sinal 4G, melhor para o país. Tá? Os benefícios, tá, da troca do 2,5 para o 700, e vejam que eu não estou nem dizendo em os dois andarem ao mesmo tempo, já estou pensando numa troca. Tá? Então, ela, digamos assim, seria o cenário perfeito para que nós tenhamos um 4G no país todo. Okay? Mas, para que isso seja perfeito, né, é preciso responder aquilo que está em vermelho ali. Né? É preciso saber o que fazer com as TVs analógicas do país que utilizam a mesma frequência dentro da frequência dos 700 MHz, né, que as operadoras querem utilizar para a internet 4G no Brasil. Tá? É bem verdade que as teles não querem esperar até 2016, óbvio. Né? Então, é preciso, se for implantado antes, okay, precisa saber como é que a gente vai resolver aquele grande problema das TVs analógicas que estão ligadas aí pelo país todo. Em relação às tecnologias, né, o 3G, que vale lembrar, né, que ainda hoje estávamos discutindo, aqui dentro dessa sala eu praticamente não consegui o sinal 3G em lugar nenhum. Tá? Mas nós temos aí para download e upload os 384 kilobytes. Tá? A tecnologia HSDPA, que é o 3,5G,
ela já tem um download bem maior, tá? Mas o upload continua os 384. O 4G, sim, faz diferença. Tá? Do ponto de vista teórico, seriam aqueles 100 megabytes de download e 50 para upload. Obviamente que esses são dados teóricos e que, na prática, vai ser muito difícil a gente conseguir. Em relação a domicílios brasileiros com conexão à internet, é interessante notar, né, que o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós temos, na média, ali, mais ou menos uns 33%, 34%, né, de domicílios com conexão à internet. O Nordeste do país e o Norte, estou até surpreendido quando eu vi aquele número ali, 14% no Norte, porque até bem pouco tempo esse número era praticamente zero, tá? Então, são menos atendidos, né, em relação à conexão com a internet. Então, o 4G na nossa região já seria um avanço bastante grande. Tá? Mas o que é interessante notar que, do ponto de vista urbano, 31%, tá? E zona rural, 6%. Logo, para benefício da população, o 4G seria bem-vindo. Esse outro gráfico, os dados que eu consegui foi de 2009, ok? E eles mostram a participação dos domicílios com energia e com TV. Okay? Notem que os centros urbanos com energia, eles praticamente estão lá em cima, perto de 100%. Infelizmente, ainda não é 100%. Mas, com TV, é bem abaixo, uns 95% mais ou menos. Okay? Rurais com energia, nós ficamos... bom, a curva está subindo, né? E os rurais com TV também está subindo. E subindo bastante. Bom, o sequenciamento daquilo que vem sendo proposto, né, pelo governo e mostrado na mídia, né, isso a partir de 2012 foi a minha pesquisa, né? Então, em 15 de março, a Anatel começou a discutir, né, esse tema de 700 MB, né? E mostrou-se interessado numa possível revisão da destinação dessa faixa, que compreendem lá os canais na verdade não é 60, tá? É de 52 a 69. Okay? Lá para o dia 15 de maio de 2012, tá? O Exército Brasileiro, em parceria com a Motorola, tá? Eles mostraram estarem bastante animados com aquilo que foi mostrado a eles, né? Na utilização da faixa de 4G, basicamente a tecnologia LTE, né? Nessa frequência de 700 MB. E já pediram formalmente à Anatel, né, um pedaço aí do espectro para aplicação em segurança. Bom, lá em agosto de 2012, né, houve uma corrida contra o tempo para, digamos assim, limpar a faixa dos 700 MB. Então, houve bastante discussões a respeito disso, né, e nessa época, há quase um ano atrás, o Ministério das Comunicações ele informou que um pouco mais de 1.000 cidades, tá, precisariam ter a TV analógica desligada. Né? Para quê? Para dar espaço ao Programa Brasileiro de Banda Larga, né? Envolvendo a tecnologia LTE. Só que também frisou que isso não poderia ser feito se houvesse prejuízo à boa recepção do sinal, né? Do sinal de radiodifusão. O primeiro problema do governo, relatado por várias pesquisas, tá, as interferências do sinal digital, né, e essas interferências, para nós, telespectadores, né, significa aquela tela preta. Okay? Em áreas bastante povoadas, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, né, existe um excesso, né, de estações FNN, tá?
e operando na mesma frequência lá de 700 MHz. Isso é um outro problema que vai agravar e piorar, e tela preta cada vez mais frequente. Bom, houveram alguns estudos, né, pela Anatel em 2011, e basicamente bateu com o estudo anterior, né, e mais ou menos 1.000 cidades no país, nas quais praticamente vai ser impossível pensar em alguma iniciativa, né, de liberação nas faixas de 700 MHz, né, antes do final das transmissões analógicas no Brasil. Okay? E aqui está a correção daquilo que anteriormente nós falamos. Né? São municípios onde há necessidade de usar os canais de 50 a 69, que ficam dentro do espectro de 700 MHz. Okay? Se a gente olhar aqui a destinação da faixa, né, aos serviços de transmissão de TV, a gente vê que a faixa de 700 MHz já está ali dentro, né, do canal 51, mais ou menos, até o 59, e depois também nessa faixa do canal 60 a 69. Esse gráfico, o objetivo dele é mostrar a distribuição geográfica, né, do espectro, né, e a gente notar que ao longo do litoral, okay, o espectro está tomado. E se a gente olhar ali o interior, o São Paulo como um todo, né, ali sim está mais do que tomado, está em toda a faixa do espectro. Já no norte, é um pouquinho ali no nordeste, mas muito pouco, tá? Já existe aí em relação ao espaço uma folga pequena. Bom, continuando aí com o sequenciamento, né, em fevereiro lá de 2013, no início de fevereiro, né, o Ministério das Comunicações publicou lá aquela portaria, né, a famosa 14/2013, tá, que propõe um debate, uma discussão, né, formal sobre a destinação dessa faixa de 700 MHz. É interessante notar o artigo 1º e o 2º. No artigo 1º, eles propõem, né, estabelecer diretrizes para acelerar o processo de acesso ao SBTVD. Tá? E dentro desse estudo, a ampliação da disponibilidade do espectro para que não haja problemas no Programa Nacional de Banda Larga. Tá? No artigo 2, essa portaria determina, né, que a Anatel inicie os procedimentos administrativos, tá, para verificação da viabilidade da atribuição. Tá? Isso para atendimento aos objetivos do PNBL. Bom, em 21 de fevereiro de 2013, o Conselho Diretor da Anatel ele aprovou a famosa consulta pública, né, número 12, para regulamento das condições de uso do espectro nessa faixa de 698 a 806 MHz. Nessa proposta, e tem esses detalhes que alguns já conhecem, né, 90 MHz para banda, banda larga móvel, 5 MHz, 3 MHz, que mais ou menos bate com aquilo que o Japão está propondo dentro do estudo que eles fizeram no Japão. Em 28 de fevereiro, não é 2012, é 2013, peço desculpas, aí tem, a Anatel publicou essa consulta pública aí. Tá? É importante frisar, né, que dentro desse... E eu assisti uma entrevista do relator, né, dessa consulta pública, ele frisou claramente aquilo que está escrito ali, né? As empresas de telefonia só poderão usar essa faixa depois de se comprometerem a arcar com parte dos custos de remanejamento para o uso da faixa. Bom, esse é um número, né, que
o Agnaldo falou hoje de manhã aqui, né? O número que eu pesquisei é um pouco menor do que aqueles 60 milhões de domicílios, tá? E por falar em Agnaldo, não sei se ele ainda está por aí, mas antes que ele suba aqui e me bata, o prejuízo das interferências dos 700 MHz não é só, digamos assim, aos broadcasters, né? A indústria também vai sofrer bastante. Você imagina a quantidade de reclamações, se não for feito nada, quantidade de reclamações dos consumidores que vão bater lá na assistência técnica da indústria e dizer, olha, meu aparelho parou de funcionar, está uma interferência terrível aí, dá teu jeito, né? Então, o recal, sei lá, não sei o que é que vão fazer. Então, a discussão está a pleno vapor aí. Mas a indústria também seria bastante prejudicada, tá? Bom, esse dado eu achei interessante, ok? Olhando aí para os grandes eventos esportivos que estão por vir, né? As 12 cidades, né, que vão sediar a Copa do Mundo já agora no ano que vem, né? Eles vão precisar de, é um absurdo, 9.566 licenças, né, para a instalação das novas herbes para o 4G funcionar no Brasil. Se a gente fizer uma conta rápida aí, as operadoras vão ter que instalar 30 herbes por dia, tá? Não sei se vão conseguir. Bom, a distribuição de canais analógicos e digitais. O que está em azul ali é o digital, tá? Eu coloquei esse gráfico, tá? Para mostrar o dividendo digital lá na ponta, tá? Dos canais 52 a 59, tá? Que já seriam prejudicados de imediato, e os canais de 60 a 69, e eu não tenho bem certeza, mas salvo engano, do 60 a 68, os canais já estão colocados, né, para a TV pública. Calma aí. Está terminando, aguenta aí. Bom, segundo o relator, né, da consulta pública, né, frase dele também, 700 MHz, 4G só entra onde o sinal não interferir na TV. Okay? Essa consulta é aquela que nós falamos anteriormente. Tá? E esse seria, então, o primeiro passo formal para o aproveitamento do dividendo digital. Tá? Vale lembrar também que o Brasil foi o primeiro país, né, a utilizar um novo modelo de padrão digital, e vários outros países aqui na América do Sul seguiram o modelo brasileiro com uma ou outra modificação. Tá? Se houver a necessidade, eles forem utilizar os 700 MHz lá, como é que vai ficar a situação deles também? Aí aqui é aquilo que nós falamos, né, dos testes realizados no Japão há 15 dias atrás. Quer dizer, foram divulgados há 15 dias atrás. Tá? Eles viram lá, os testes demonstraram muita interferência, tá, do 4G na TV digital. Okay? E, pasmem, né, não sei se alguém já falou isso ontem ou hoje por aqui, né, mas os japoneses, para mitigar esse problema, vão ter que gastar aproximadamente aí 3 bilhões de dólares. E uma coisa que preocupou as empresas de telecom, nesse mesmo relatório, tá, eles informam que pode haver a necessidade de redução da potência das estações de rádio base. Ok? E esse estudo também mostra a necessidade de filtros nas herbes e também nos aparelhos de TV, motivo de muita reclamação por parte dos fabricantes da indústria.
A faixa de 700 MB utilizada em 4G, a tendência é ela viver, né, junto com a faixa de 2,5, né? Só que as vantagens da faixa de 700 MB são bastante significativas, tá? Aquilo que nós falamos, né, a cobertura de custos com a redistribuição dos canais, né, que precisarem migrar os equipamentos e etc., serão custeados aí pelas empresas de telecom. Isso é o que está escrito lá e o que o relator da proposta está falando. E aquilo que eu comentei ainda há pouco está embaixo, tá? Uma portaria do Ministério reservou os canais de 60 a 68 para as TVs públicas. Conclusões, já que falta 1 minuto e meio para mim, o Ministério das Comunicações e a Anatel pretende transferir, né, para o sistema de banda larga digital 108 MB da faixa dos 700 MB atualmente atribuídos à TV aberta. Isso é um problema e todo o debate hoje está em função disso, tá? No caso dos broadcasters e da indústria, né, é bom frisar, né, que a gente deve estar vigilante, preocupados, né, com o sucesso da TV, da implantação da TV digital no Brasil, né? Ninguém nega esse sucesso, ok? E que a implantação de 700 MB pode trazer transtornos, tá? Uma outra conclusão seria uma harmonia, né, entre as decisões de refarming, tá, para a implantação do sistema de banda larga, sem ferir os compromissos que já foram assumidos pelo país, tanto a nível com os próprios brasileiros, mas também com os nossos vizinhos aqui na América do Sul, tá? A minha fonte de pesquisa se baseou nessas instituições, tá? E aqui eu concluo aí, faltando 2 segundos, para a felicidade ali do meu amigo. Obrigado a todos. Obrigado, Ademir. Alguma pergunta para o Ademir? Tem o Cristóvão ali, então, já que você terminou nesses 2 segundos aí, dá essa colher de chá aqui. Pode trocar. Ele vai precisar atualizar. Eu tirei uma. Ô, Ademir, obrigado pela sua bela palestra, parabéns. E a minha pergunta é sobre saturação não só dos set-top box e das televisões analógicas, mas também das TVs digitais, porque o que eu acho que não deixaram claro aí para os decisores é que, independente da frequência, não vai conseguir botar filtro no que já está aí implantado. Quer dizer, independente do canal que vai transmitir o LTE, o 4G, vai passar, hoje já nos televisores que estão vendidos aí, qualquer que seja, vai saturar, independente, vai saturar a eletrônica de entrada. Você acha que nossos decisores aí estão a par dessa eletrônica básica aí? Cristóvão, pergunta difícil, hein? Mas, assim, eu concordo com você. O relatório que foi feito no Japão e aquilo que eu falei, né? Em termos de refarming, o Japão, né, tá muito bem, né? Então, lá eles já tiveram esse problema, tá? A indústria está extremamente preocupada com isso. Mesmo colocando filtros, vai ter problema, tá? Se os nossos gestores entendem de eletrônica, eu imagino que sim, né? Mas esse é um problema que terá que ser resolvido também. Não, a pergunta não foi por fazer, vamos dizer, malícia, não. É porque o que ficou demonstrado aqui ontem, quando nós conversamos, na abertura,
foi que me parecia que estava num seminário de OAB, porque a gente falava palavras técnicas, recebia data vênia de volta. Então, é engraçado, porque quando a palestra, bela palestra do Aguinaldo e a sua também, ficou claro que as preocupações são outras, independente se são 60 milhões, se são 58, mas essa população tem que ser protegida, né? Não é verdade? Então, eu não vi eu só não vi na sua palestra essa parte aí de proteção, né? Dada com tanta ênfase, só isso. Mas eu te agradeço aí pela palestra. Vou tentar falar aqui, estou invadindo o espaço aqui do próximo. Mas o Mackenzie tem um estudo bastante profundo sobre isso, viu? Foi apresentado aqui, rapaz. Ah, foi? Foi Okay. apresentado pelo Guna, foi o que me deixou feliz, até elogiei, achei que aquilo sim é engenharia. Ok. Infelizmente, era para mim estar ontem de manhã aqui, mas com o aeroporto fechado, só cheguei à tarde. Mas eu gostaria muito de ter visto a apresentação do Guna, realmente. Mas você tem toda a razão, é isso aí mesmo. Vamos ter problema. Ok, mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Diz uma coisa, e o IMAX, você acha que vai continuar ou você acha que vão eliminar de vez o IMAX, vão continuar usando? Na minha opinião, a IMAX já foi. Tá? LTE, para serviço de banda larga, é LTE. O IMAX tem uma ou outra aplicação no Brasil, inclusive no meu estado, no Amazonas, uma das primeiras aplicações do IMAX foi feita lá na cidade do Boi, acho que todo mundo já ouviu falar, de Parintins, tá? E está lá funcionando. Mas daqui para frente é LTE e alguma coisa que está vindo aí também. Ok. Mais alguma pergunta? Ok, obrigado, Ademir.